Pai querido, queremos te apresentar o teu Filho, Senhor, que vai nessa noite transmitir a tua palavra aos nossos corações. Dá a ele o discernimento necessário, a capacidade para transmitir aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite. Os nossos corações estejam abertos e receptivos, meu Deus, à tua voz. Possamos não apenas ouvir, mas aplicá-las em nossos corações. E assim estaremos fazendo a tua vontade. Fala conosco em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Eu peço que os irmãos, por favor, podem assentar-se. E aqueles que puderem, abram as suas Bíblias aí na leitura que foi lida. E é o capítulo 1, versos 7 a 19. Eu não vou fazer a leitura, mas os irmãos podem acompanhar o texto. E o título da mensagem no livro de Provérbios fala muito sobre o tolo, o justo, o sábio, o louco. Então, o tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com a igreja é a loucura e o caminho do tolo. Então, o tolo, ele tem um caminho e é um caminho meio tenebroso. Irmãos, o livro de Provérbios, ele pelo menos apresenta Jesus de duas formas. Ele pode apresentar Jesus como aquele filho que está recebendo a instrução de seu pai para a vida. E Jesus recebeu a instrução de Deus e cresceu em sabedoria. E ele também pode ser a sabedoria que clama pelas praças e que quer que a sua voz seja ouvida por todos. Portanto, para que essa voz seja ouvida, é preciso que haja um relacionamento com a sabedoria, que haja um relacionamento com Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 9 de Provérbios, a sabedoria incita o leitor a ter esse relacionamento com Deus. Ele mostra a sabedoria que Deus tem para dar. E o tema principal de Provérbios é justamente esse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas como será que nós devemos obter esse temor? Esse é o grande mistério, esse é o grande segredo. E o livro de Provérbios, ele também tem um objetivo, que é transmitir a sabedoria. Se a sabedoria, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então, para temer ao Senhor, logo, nós temos que aprender a ser sábios e temos que conhecer a sabedoria. Então, Provérbios, ele transmite essa instrução que é necessário conhecer a sabedoria. E aí está no capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. E também para conhecer a instrução da sabedoria, está no versículo 3, para obter o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então, precisa ser sábio para entender tudo isso. Mas também Provérbios, ele diz que há dois caminhos, e a Bíblia toda, ela vem falando sobre isso: o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho do ímpio e o caminho do justo. E o livro de Provérbios também coloca isso muito evidente. Ele fala sobre o caminho da sabedoria e o caminho dos homens maus. E esses homens maus aqui, eles são traduzidos como tolo, como insensato e como estúpido. Essa é a caracterização que o livro de Provérbios dá para todo aquele que não procura a sabedoria, para todo aquele que não teme ao Senhor. Uma maneira de aprender sobre algo é considerar o seu oposto. E nós temos visto aí, aprendido, quem está fazendo o curso básico de teologia, que os Salmos e o livro de Provérbios, aliás, os livros poéticos, eles utilizam muito em suas rimas
o paralelismo, né? E aqui nós temos um interessante, que é um paralelismo antitético. Quer entender a sabedoria? Quer entender o que é sabedoria? Então saiba o que é loucura. Se a gente entender o que é loucura, a gente vai entender que o contrário é sabedoria. Quer ser sábio? Então saiba primeiro o que é ser um tolo. E é por isso que por esse caminho que nós vamos trilhar nessa noite. Ao estudar a sabedoria de Provérbios, então aprendemos muito sobre a loucura do tolo, saber quem é o tolo, o caminho que ele anda e o que nós não devemos fazer. E o mais preocupante de tudo é que quando a gente fala no tolo, que é o estúpido, que é aquele, e a gente vai ver essa caracterização mais a fundo, muitas vezes o nosso olhar ele está para fora do círculo da igreja, mas é impressionante como nós enxergamos essas atitudes, esses caminhos e pessoas que caminham por esse caminho no nosso arraial. Então, o que significa a loucura do caminho do tolo? Vamos definir, então, o que é o tolo, para que nós possamos ver se, de repente, nós, em algum momento da nossa vida, no passado, ou se nesse momento estamos vivendo isso, e sabendo o que é um tolo, para que nós não façamos isso no futuro. Vejam bem, irmãos, a palavra, uma primeira palavra, e lá temos aprendido que são 4 palavras que definem o tolo, mas aqui eu vou ficar só com 2. A primeira é vil, e ela aparece principalmente na leitura da sabedoria. É um adjetivo que significa tolo, no sentido de alguém que odeia a sabedoria e anda na loucura, desprezando a sabedoria e a moralidade. Ele despreza a sabedoria e a disciplina. O tolo despreza a sabedoria porque quer, de livre e espontânea vontade. Ele despreza a sabedoria não é por falta de conhecimento, é por opção. Então ele anda na loucura. A palavra é usada nas Escrituras com respeito a deficiências morais, mais do que intelectuais. Então o problema dele não é falta de conhecimento, é depravação moral. Esse é o tolo. O tolo não tem problemas mental. Porém, ele prefere não aceitar a correção da escola da sabedoria. Ele zomba se ele estiver fazendo a coisa errada e alguém vai falar com ele. Ele é briguento, ele é carregado de insolência moral e ele tem desprezo por qualquer conselho. Esse é a figura de quem os escritores do livro de Provérbios estão falando. Ele é o insensato, e ele se revela insensato logo ao abrir a sua boca. Você já se deparou com alguém assim, que enquanto ele está calado, ele é um sábio? Aliás, os provérbios dizem isso, que até o tolo, quando está calado, ele passa por sábio. Mas você já ouviu aquela pessoa que basta abrir a boca e ele já revela quem ele é? Ele é depravado, é tolice e inútil instruí-lo. Ou seja, como dizia o saudoso pastor Elilde, ele não é ensinável. Irmãos, quantas pessoas nós temos visto por aí, lá por fora e aqui por dentro, que não são ensináveis. Então, essa pessoa é o tolo no sentido de Provérbios. É aquele que, de pura opção, de livre escolha, ele aceita viver a vida do jeito dele. Nas Escrituras, o tolo é a pessoa que rejeita o temor de Deus e pensa que age como se pudesse desconsiderar com segurança os princípios eternos da justiça de Deus. Então ele age errado e diz assim: eu nunca vou ser alcançado. Um tolo escolhe, portanto,
desconsiderar a Deus e a sua sabedoria. É uma escolha diária, é uma escolha contínua. Para compreendermos melhor sobre o que é a loucura do tolo, vamos considerar o seguinte. Aí nós vamos agora afunilar mais sobre o apanhado que o livro de Provérbios faz sobre o tolo e o caminho do tolo durante todo o livro. O tolo é aquele que confia em si mesmo. Aos seus próprios olhos, ele não pode fazer nada de errado. Ele é o sertão. Ele é incapaz, ele não admite que ele está errado. Totalmente ele confia em seu próprio coração. Então, o que nós devemos fazer em relação a ele? Ao contrário dele, devemos confiar no Senhor, não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Então, nós devemos ter muito cuidado quando nós pensamos que nós já sabemos de tudo e que nós não precisamos de sermos exortados por alguém ou pela palavra de Deus. Mas o tolo também é alguém que é surdo à instrução. Ele simplesmente tapa os ouvidos e vai embora. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução, até mesmo a instrução do pai e a instrução da mãe. O texto diz que quando ele obedece, é como se aqueles conselhos dos pais fosse um cordão pendurado em seu pescoço, mas o contrário também é um cordão de vergonha que ele pendura no pescoço, envergonhando seus pais. E como tem isso, né? Como tem filho por aí que não ouve o conselho do pai. Aliás, há muitas famílias que não são mais funcionais porque os filhos não obedecem aos seus pais. Os filhos decidem viver a vida que eles acham que é correta. E aí nós temos uma sociedade como a que nós temos hoje na nossa cidade de Manaus e no mundo inteiro. Então nós poderíamos dizer que tem aí um monte de gente que é tolo no sentido da definição de Provérbios, tolo porque decidem dia a dia não obedecer a Deus. Mas essa desobediência ela não é barata, ela tem um preço e eles morrem por falta de sabedoria. A cova é o seu destino final. A cova, pela falta de obediência a Deus, pela falta da busca da sabedoria, pela falta do entendimento da palavra de Deus e pela falta da obediência de seus pais, o que lhe espera é a cova. E como nós temos visto, eu mesmo, na minha geração, muito daqueles colegas do tempo de menino, do tempo de adolescência e até juventude, quantos já foram embora porque decidiram viver uma vida longe de Deus, uma vida estúpida, uma vida tola. O tolo só se importa em contar aos outros o que sabe. Ele é o sabe tudo. Ele quer dominar a reunião. Ele quer falar do começo ao fim. Ele não sabe ficar calado. Ele não sabe ouvir os outros. O tolo pensa que sabe tudo. O que os tolos sabem, logo todos vêm a saber. A sua loucura se torna evidente para todos, porque quando ele abre a boca é um desastre. O seu caráter é facilmente perceptível pelas palavras que saem da sua boca. Portanto, nós desperdiçamos energia tentando compartilhar sabedoria com um tolo. Não faça isso. Não jogue as suas pérolas aos porcos e nem aos cães. Essa foi uma leitura que Jesus fez dos provérbios. O tolo é aquele que não pode ser disciplinado. Os tolos estão destinados a um castigo. E o castigo deles no mundo físico é a morte, é a cadeia, é tudo que não presta. Mas o pior de tudo não é isso. É porque, geralmente, o tolo, o insensato, o estúpido, aquele que dá a costa para Deus,
o que espera para ele, além das coisas aqui na terra, é a morte espiritual, a morte eterna. Aliás, espiritualmente ele já está morto, mas tem a segunda morte. E aí, esse é o grande problema. Quando ele morrer ou quando Jesus voltar, para onde ele vai? Ele vai para o inferno. Mas é improvável que aprendam com as tentativas de corrigi-lo. Esse ódio à correção é o cúmulo da loucura. Você já viu um ateu? Um ateu, ele não é simplesmente aquela pessoa que não acredita que não existe uma divindade. Essa até é admissível. O problema deles é que eles são contrários a Deus. Porque se eu não acredito que uma coisa existe, eu dou de costa e para mim tudo bem. Vou embora, vivo a minha vida. Mas quando eu nutro um ódio por alguém, então isso daí já dá uma sinalização muito negativa de quem eu sou. Então eles têm ódio a Deus. Eles têm ódio a tudo aquilo que lembra Deus. Então tentar corrigir um tolo é uma loucura em si mesmo. Não seja louco, não proceda como os loucos. No sentido desse louco que Provérbios define. Não gaste as suas energias com esse tipo de gente. O louco, o tolo, ele é impulsivo. Ele é aquele que extravasa todos os seus sentimentos, ele é devasso, ele é depravado, ele é insolente. A sua ira também logo é conhecida. Você já viu alguém que estoura e nesse estourar ele não controla a sua ira? Por isso que a palavra diz: irai-vos e não pequeis. Mas o tolo não, ele estoura e quem estiver perto do lado dele vai sofrer. Nesse estouro, nessa falta de equilíbrio, ele pode causar um prejuízo a alguém, ele pode matar alguém, às vezes não fisicamente, mas com palavras que saem da sua boca, verbalmente. Eu estava falando aqui um dia desse que um dos mandamentos é não matarás, mas não se mata uma pessoa só tirando a sua vida biológica, se mata uma pessoa destruindo o seu caráter com palavras, difamando essa pessoa, se mata uma pessoa com agressões verbais duras, ferinas, facas afiadas. O tolo, ele age desse jeito. Quando a ira sobe, ele não quer nem saber o que ele vai falar. Ele quer saber de extravasar. Ele é o dono da verdade. A sua impulsividade piora a sua loucura. Então, ele é um obstinado e ele é um impulsivo, né? Então, uma pessoa obstinada e impulsiva, é muito bom ficar longe dela, porque é um vulcão que está prestes a entrar em erupção. E quando um vulcão entra em erupção, o que acontece com as cidades e as vilas que ficam no entorno do vulcão? Elas são destruídas. Essa é a potencialidade de um louco, segundo Provérbios. Mas o louco também é aquele que comete o mal, mas não porque comete por cometer. Ele comete o mal porque ele ama fazer isso, né? Existe um deleite. O mal é como um esporte para o tolo, ele se diverte. E aí, se nós formos ver, aí esse primeiro capítulo, os tolos aí, que são os maus, convidando uma pessoa para matar alguém, e ainda dizendo assim: olha, vamos matá-lo e vamos ficar com a carteira dele. Você, irmão, já pensou isso? Matar alguém, convida alguém para matar alguém, para roubá-lo, e ficar com seus bens, e uma vida se foi e fica tudo legal, é como se não tivesse acontecido nada. Mas não é isso que acontece conosco hoje. As pessoas estão matando, estão roubando, e alguém me dizia hoje que pegaram um motorista de aplicativo,
manietaram as suas mãos, trancaram numa mala, quase o mataram, fizeram tudo o que queriam fazer, e parece assim que não aconteceu nada, não? Esse é o louco de Provérbios. Eles até zombam do pecado, né? Zombam, isso não é nada, vamos fazer, vamos viver o dia a dia. Então, isso é o tolo da vida moderna. Mas, irmão, será que a gente caminhando por isso aqui, será que a palavra que nós estamos lendo, a explicação que nós temos tendo, será que poderá ter, é difícil ter uma pessoa que se diz cristão e está tendo esse tipo de atitude? É uma vergonha, se houver. Mas eu acredito, Bispo Rondinelli, que tem muito nos nossos arraiais. Então, assim é difícil fazer com que os tolos se afastem do mal. Então, porque ele gosta de fazer o mal, é prazeroso, é como um esporte, ele ama fazer isso, é um estilo de vida, dificilmente, aí só, irmãos, só o milagre do Espírito Santo. Mas é como nós estamos dizendo aqui, não gaste as suas baterias, pregue a palavra, mas não gaste as suas baterias. Alguém que é praticamente, que não muda, imutável, apesar dos esforços mais extremos para reabilitá-lo. Nós nos esforçamos, nós gastamos energia, nós oramos, nós jejuamos, nós falamos, nós insistimos, e parece que a palavra bate na parede. Então, essas pessoas, é difícil reabilitação, não é impossível, tem jeito, se eles entregarem a vida para Cristo. Porque ele considera uma abominação afastar-se do mal. Olha, para o louco, para o tolo, ele considera uma abominação, uma coisa terrível, se afastar do mal. É tipo, e aí a gente aprendendo isso com Jó. Jó abominava chegar perto do mal, e o tolo, ele acha uma abominação fugir do mal, ele quer estar lá junto com o mal. Então, irmãos, na verdade, o tolo é como um cão que volta para o seu próprio vômito, como diz Provérbios 26, capítulo 11. Bem, então nós vimos aqui, resumidamente, o que é um tolo, como é que Provérbios o define, quem é essa pessoa. Ele é uma pessoa que, da sua própria consciência e opção e decisão e livre-arbítrio, ele decide no seu coração estar do lado errado, está fazendo as coisas erradas. Mas nós percebemos que também há uma solução para esse tipo de pessoa, desde que ele deixe entrar a luz de Cristo no seu coração. E o livro de Provérbios, ele vem contrastando o caminho do tolo, que em alguns trechos é explicitamente chamado de ímpio. Ele vem contrastando o caminho do tolo, a sua sequência e o seu apogeu, a sua apoteose. E ele também vem mostrando o caminho do justo e também o seu desfecho final. E no final, Provérbios faz um contraste entre os dois caminhos. E aí nós vemos que todos os autores, os escritores do livro de Provérbios, que o mais conhecido foi Salomão, mas também temos Lemuel, dentre outros, e todos eles dizem, se esforçam em aconselhar e em dar instrução para que o jovem, para que aquela pessoa que ainda não tem muito conhecimento, para que ele não caia na sedução do convite dessas pessoas que estão lá e que não tem mais nada a perder, para que ele se afaste desses caminhos. Mas, com a revelação do Senhor no Novo Testamento, Jesus é a solução para o tolo. Só Jesus pode transformar
a vida do tolo, a vida do insensato, a vida daquele que não quer nada com Deus, a vida daquele que odeia a Deus. Porque o tolo, ele vive nas trevas, ele vive no caminho de Satanás, ele está na escuridão e ele não consegue ver a porta da saída. E na escuridão, é por definição escura, mas o texto diz que Jesus é a luz do mundo e a luz brilhou nas trevas. E quando a luz brilhou nas trevas, olha essa lâmpada aqui, essas lâmpadas, elas estão acesas, elas estão brilhando, por isso eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo com detalhe. Mas se nós desligarmos a eletricidade, fica tudo no breu. Aí eu só vou ver a farta cabeleira do bispo Rondinelli. Fora isso, eu não vou conseguir ver mais nada, porque está tudo no escuro. Então, para o tolo, só Jesus, porque Jesus é a luz, e quando Jesus brilha, toda a nossa imperfeição é revelada. Devemos, portanto, lembrar que nosso caminho se iluminará por causa do brilho que é Jesus. E quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós brilhamos. Portanto, para aquele que despreza Deus, se deixar a luz do Espírito Santo raiar na sua vida, ele também vai brilhar, porque o Espírito Santo vai habitar nele. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós brilhamos. Irmãos, então está aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas que temor é esse? Não é pavor, irmãos, é adoração reverente, é ver a grandeza de Deus, é ver a transcendência de Deus e a nossa imanência, é ver que nós somos limitados e Deus é ilimitado, é ver que Deus é santíssimo e nós somos pecadores, é ver que Deus é grande e nós somos pequenos. E quando nós enxergamos isso, nós nos humilhamos no pó e adoramos e reverenciamos a Deus. Isto é o temor do Senhor. Somos simplesmente luminares reflexivos como a lua. Cristo é o nosso sol. Nós vamos brilhar não é porque nós temos luz em nós mesmos. Nós somos luminares passivos. Deus é o nosso sol. Assim como a lua, ela resplandece o brilho do sol, assim nós resplandecemos o brilho de Cristo. Será que nós estamos andando pelo caminho da loucura ou pelo caminho da sabedoria? Nós precisamos nos aproximar da luz. E como é que nós nos aproximamos da luz? Vejam só, irmãos, um dia, todos nós, aqui, nesse meio aqui, só tem ex-tolos. Todos nós somos ex-tolos, graças a Deus, porque nós rejeitamos o caminho da loucura e aceitamos o temor do Senhor. Por isso que diz que na igreja só tem ex-assassino, tem ex-ladrão, tem ex-não sei. Tem mesmo, irmão. Só na igreja só tem ex-pecadores. Era tudo que não prestava e fomos lavados com o sangue de Cristo e estamos aqui dando testemunho disso e vamos para o céu. Felizes são aqueles que reconhecem que são tolos e miseráveis pecadores e entregam a sua vida para Cristo. Aqueles que se acham encapados debaixo de uma capa religiosa, pensando que está tudo bem. Eu sinto muito, quando Jesus chegar, quando Jesus voltar, você vai ficar com a sua religião e nós vamos para o céu, porque nós não queremos religião, nós queremos Jesus. Ele é a nossa luz. Mas nós devemos nos aproximar da luz por meio do uso devocional das nossas Bíblias, pois é assim que Cristo se revela para nós. Suas palavras e as de seus apóstolos inspirados nos iluminam. Você quer saber o que Deus quer? Lê a palavra. Tem muita gente que diz assim: eu quero ouvir a voz de Deus. Meu irmão, a voz de Deus está escrita aqui, ó. Abra a Bíblia, que é Deus falando com você.
Nós nos aproximamos de Deus por meio da prática diligente de oração, pois é assim que nos aproximamos de Deus e de Cristo. A oração nos conduz à sala do trono. Como é que está a sua vida de leitura bíblica? Como é que está a sua vida de oração? Você quer se parecer com Cristo ou você quer se parecer com o mundo? Você quer se parecer com tolo? É só deixar de seguir a Cristo. Mas quanto mais nós oramos, quanto mais meditamos na palavra de Deus e a vivemos, mais nós brilhamos. E nós também nos aproximamos da luz por meio da prática dos mandamentos do Senhor Jesus, o que garante que o Pai e o Filho permanecerão conosco. Se nós praticarmos os mandamentos do Senhor, o apóstolo João diz que Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo habitará na nossa vida. A obediência nos leva a um relacionamento mais próximo com Deus, irmãos. Por isso que é impossível alguém querer chegar a Deus sem entregar sua vida a Cristo. E Jesus mesmo disse: só vem ao Pai se passar por mim, se for pelo meu intermédio. Porque o tolo, ele quer chegar a Deus pelos seus próprios caminhos. Diz o provérbio popular que todos os caminhos levam a Roma, mas só Jesus leva a Deus. Estes são passos simples que nos conduzem a um caminho cada vez mais brilhante da retidão. E eu quero concluir afirmando pela palavra de Deus que há apenas dois caminhos, assim como Jesus descreveu o caminho largo e espaçoso, que muita gente entra por ele. Irmãos, hoje em dia é muito fácil nós dizermos que somos cristãos, porque assim, o caminho, e aí Jesus quando falou isso, ele estava falando para os seus discípulos, ele estava falando para o povo de Israel, que era super religioso. Afinal, os israelitas, pastor Saraiva, eram os homens da lei, eram os filhos da aliança. Então, você chegava e perguntava de Bíblia, para uma criança de 10 anos, ela dava uma aula. Eles conheciam a religião, mas não a praticavam. Eles conheciam a palavra de Deus, mas não a praticavam. Então, o que a palavra diz é que nós temos que ser, nós temos que viver aquilo que nós pregamos. O nosso modo de vida tem que expressar a nossa fé. Então, um cristão, ele não pode estar dentro da igreja e no outro dia estar lá em algum lugar que não agrada a Deus. Isso a gente tem que fazer essa reflexão e precisamos nos arrepender e confessarmos os nossos pecados dia a dia, porque o Senhor também diz: aquele que confessa o seu pecado, o sangue de Jesus Cristo purifica de toda iniquidade. Que caminho você vai tomar? Isso é uma pergunta para quem ainda não entregou a sua vida para Cristo e para quem já entregou a sua vida para Cristo. Que caminho você vai tomar? Qual caminho você está vivendo? Qual estrada você está percorrendo? Você está percorrendo a estrada da loucura ou a estrada da sabedoria? Você está percorrendo o caminho do louco, que só é trevas e trevas e trevas e trevas, e é trevas que se pode pegar. Imagina uma trevas que você pode pegar igual névoa. Ele não consegue. Ou você está caminhando no caminho do justo, que é um brilho crescente, e quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você queima, mais você brilha. O caminho dos perversos, que leva à escuridão ofuscante, é esse o caminho que você está vivendo. E eu quero concluir dizendo aqui, afirmando algo muito importante, afirmando algo que as Escrituras, ela diz que nós temos, é a nossa livre escolha. E eu quero dizer para você, independentemente de você ser alguém que ainda está lá fora, que não confessou Jesus como Salvador,
ou alguém que já confessou Jesus como Salvador, a escolha é sua. Deixe que Jesus seja sua luz, se você quiser, e escolher o caminho dos justos. Escolha o caminho dos justos. Se você está nesse caminho, continue fazendo a sua escolha diária, porque todo dia nós temos que escolher servirmos ao Senhor. Todo dia nós temos que declarar: Senhor, Tu és o meu Deus, e sem Ti eu nada posso fazer. Irmão, Jesus falou isso: sem mim nada podeis fazer. Então eu digo para você, continue escolhendo Jesus e brilhe muito, brilhe, não se preocupe que você não vai explodir, brilhe, seja um luminar no meio do local aonde Jesus te colocou. Infelizmente, muitos cristãos, a sua luz já está apagada e ele está como um tolo, mas que isso não seja a nossa prática, e que o Senhor nos dê graça diária e misericórdia, para que quando nós tropeçarmos em alguma coisa, nós tenhamos a convicção que pecamos, e que nós sejamos ensináveis, e que nós confessemos ao Senhor, e peçamos que Ele controle o nosso pensamento, que Ele controle a nossa língua, e principalmente que Ele controle aquilo que está borbulhando em nossos corações. Nós devemos submeter tudo aquilo ao Senhor, irmãos, porque só vai para o céu aquele que está brilhando e aquele que está servindo ao Senhor. Eu convido você nesse momento a ficar em pé, e eu vou convidar o missionário Everton para fazer uma oração, que o Senhor nos dê graça para nós fugirmos da loucura do caminho do tolo e entrarmos e continuarmos no caminho dos justos. E faça um apelo se tiver alguém aqui que queira aceitar Jesus. Amém. Aproveitando, já faço o convite. Se há alguém entre nós que entendeu a palavra que foi ministrada, que precisa se acercar, está perto do Senhor Jesus, para que a luz dele venha brilhar na sua vida, esta é uma noite de salvação. Se você está distante da presença do Senhor, está distante dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, esta noite Ele te chama, Ele te convida para que você venha sair do caminho dos tolos, mas que venha se acercar do caminho do Senhor Jesus, que é o Senhor, que é caminho, que é a verdade e é a vida. Se há alguém entre nós, levante sua mão, estaremos orando, e eu tenho certeza que a luz do Senhor, a luz do Evangelho vai brilhar na sua vida nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Nos ajuda a cada dia a guardarmos a tua palavra para não pecarmos contra ti. Que a cada dia nós possamos estar, meu Deus, nas tuas veredas, seguindo os teus passos, sejamos iluminados pela tua presença e pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Meu Deus, obrigado pela vida do pastor Jacó, que trouxe a palavra nessa noite, vindo do Espírito Santo. Dá a ele cada dia mais entendimento, graça, força e entendimento para compartilhar aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Meu Deus, te apresentamos cada um dos irmãos que aqui está nessa noite, que a tua palavra, Senhor, que aquilo que não foi compreendido nesta noite, mas que no decorrer da semana, que essa palavra venha surtir frutos, efeitos, que seja como uma semente plantada e possa a seu tempo dar o fruto determinado, porque a tua palavra jamais volta vazia. Faz assim, meu Deus, nós te oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.